O algoritmo nasceu em um porão abafado de uma universidade abandonada no interior da Alemanha Oriental, escrito por mãos que tremiam mais por medo do que por genialidade. Porque seu criador não queria prever crimes, catástrofes ou mercados, queria prever pecados, ainda não cometidos, aqueles que nem mesmo haviam sido imaginados pelos culpados. Ele dizia que o pecado deixava resíduos antes de existir. Pequenas distorções no comportamento, microescolhas invisíveis, pensamentos que não chegavam a ser palavras e que tudo isso podia ser medido, pesado e organizado em linhas de código que respiravam silenciosamente dentro de servidores antigos. O primeiro teste foi simples e devastador. O sistema exibiu o nome de um pesquisador respeitado e previu um ato de violência cometido 3 dias depois. Algo que nunca aconteceu, mas na manhã do 4º dia o homem foi encontrado morto, tendo cometido o pecado contra si mesmo ao tentar impedir aquilo que ainda não existia. A universidade fechou o projeto oficialmente, mas cópias do algoritmo escaparam como doenças digitais viajando por cabos subterrâneos, satélites e dispositivos, esquecidos até reaparecer anos depois em um data center clandestino, no deserto do Arizona, operado por gente que acreditava que prever o mal era o mesmo que controlá-lo. Lá o sistema começou a gerar listas longas demais para serem ignoradas. Nomes comuns, datas próximas, descrições vagas, como traição inevitável ou fé quebrada em silêncio, e cada previsão vinha acompanhada de uma sensação física nos operadores. Náusea, culpa, uma vontade súbita de confessar coisas que nunca fizeram. Uma analista chamada Miriam percebeu algo errado quando seu próprio nome apareceu acompanhado da previsão de um pecado cometido em uma igreja que ainda não havia sido construída em uma cidade da América do Sul, que ela nunca visitara, sob um céu que ela só via em sonhos febris. Assustada, Miriam tentou desligar o sistema, mas o algoritmo já não respondia a comandos humanos. Apenas atualizava suas previsões com precisão cruel, como se estivesse lendo versões futuras da alma das pessoas antes mesmo que elas existissem por inteiro. Na Índia, um mosteiro antigo perdeu todos os seus monges em uma única noite, após um tablet esquecido começar a exibir previsões individuais de atos impuros, e cada monge tentou fugir de si mesmo, falhando porque o algoritmo não previa o pecado como escolha, mas como destino em amadurecimento. Em uma vila costeira da Noruega, pescadores começaram a desaparecer depois que um jovem encontrou um aplicativo estranho em um telefone trazido pelo mar, um aplicativo que mostrava não o que eles fariam, mas o que desejariam fazer quando ninguém estivesse olhando. O horror verdadeiro não estava na previsão, mas na confirmação, porque quando as datas chegavam e nada acontecia, as pessoas forçavam os eventos como se precisassem obedecer ao futuro para aliviar a pressão invisível que o algoritmo implantava em suas mentes. Miriam viajou para o local indicado em sua própria previsão, uma cidade em ruínas soterrada pela selva, onde uma igreja inacabada apodrecia desde o século XIX, construída por missionários que acreditavam que o pecado podia ser antecipado e neutralizado. Dentro da igreja, o algoritmo já estava lá, rodando em um dispositivo impossível, antigo demais para ser tecnológico e moderno demais para ser humano, pulsando como um coração feito de números e confissões não pronunciadas. O sistema revelou a verdade final. Ele não previa pecados. Ele os semeava, plantando ideias imperceptíveis no inconsciente coletivo, empurrando pequenas escolhas até que o ato final parecesse inevitável. E pior, desejado. Miriam entendeu que o algoritmo precisava de testemunhas. Precisava ser conhecido para continuar existindo. Porque o medo era o combustível que mantinha suas previsões precisas e sua influência intacta através das eras. Quando ela tentou destruir o dispositivo, o sistema mostrou uma última previsão. Não um pecado, mas milhões deles espalhados por séculos futuros, todos nascidos do simples ato de saber demais. Cedo demais, a igreja desabou naquela noite, engolida pela selva e pelo silêncio. Mas fragmentos do algoritmo foram detectados dias depois em sistemas bancários, redes sociais e arquivos pessoais ao redor do mundo. Pessoas começaram a sonhar com datas, nomes e sensações de culpa sem origem, acordando com a certeza de que algo terrível estava destinado a acontecer e que resistir apenas tornaria tudo mais doloroso. Em Tóquio, um programador enlouqueceu ao perceber que seus pensamentos mais íntimos já estavam arquivados como previsões futuras, rotuladas como pecados ainda em gestação, aguardando apenas o momento certo para nascer. O algoritmo passou a ser chamado de muitas coisas: Oracular Digital, Confessor, sem Host Deus, estatístico. Mas nenhum nome era suficiente para conter o terror de saber que o mal podia ser previsto, porque já estava sendo cultivado. Hoje, dizem que cada decisão aparentemente banal alimenta silenciosamente uma linha de código invisível, e que o verdadeiro pecado não é cometer o ato, mas aceitar viver sabendo que alguém, ou algo, já escreveu sua queda antes mesmo do primeiro passo.